Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a Deus mais esta oportunidade e pedindo a Ele que mantenha-nos sempre firmes em busca da verdade que liberta, como nos ensinou Jesus em João 8,32. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação no Novo Testamento. Eu tenho feito muitos seminários, tenho recebido muitos e-mails, diz que tem um e-mail que fala de falhas do Espiritismo, que falam sobre a nossa obra, desqualificam a nossa obra. E eu gostaria de dizer para aqueles que têm me enviado esses e-mails, que observem que o nosso livro, esta obra, chamada Analisando as Tradições Bíblicas, que já vai para 30 mil exemplares, nós já vamos para a 7ª edição. Essa obra tem o prefácio de um judeu, de um professor de hebraico, e o pós-fácio de um pastor protestante, o meu amigo, pastor Neemias Mariem. Então é uma obra que tem respaldo científico, não é uma obra de achismo, nós fomos aos textos e pesquisamos. Eu até já dei uma caminhada por esse site, e o autor diz assim, que a princípio achava que essa obra era um engodo, mas depois ele viu que não tinha essas características. E ele aponta muitos erros e muitos defeitos, porque quando as pessoas não querem ver a verdade, elas arrumam sempre uma desculpa. Eu não quero ser unanimidade, eu não quero ser o dono da verdade. Essa obra aqui, exatamente, ela está cumprindo o seu papel, levantando aqueles que não querem acreditar por questões de dogma, aqueles que querem negar por negar, sentem-se incomodados. Eu já vi muitas pessoas, de muitas religiões, dizer que ficaram escandalizados porque a reencarnação é um sacrilégio, porque a reencarnação anularia a vinda de Jesus aqui. De forma nenhuma. Jesus, como judeu, ele conhecia a reencarnação e até ignora que o seu conterrâneo judeu, fariseu Nicodemos, não entendesse quando ele estava falando de reencarnação. E como a gente está falando do Novo Testamento, Jesus, muita gente diz que Jesus nunca pregou reencarnação. Eu concordo. Outros dizem que se a gente acredita na reencarnação, a gente nega a importância de Jesus. Nós espíritas não ignoramos a presença de Jesus. O espiritismo tem suas bases no Evangelho de Jesus. E a reencarnação também foi um ponto citado, não pregado, porque era uma coisa tão comum entre os judeus, que Jesus não precisava pregar a reencarnação, como me disse certa vez o meu amigo, professor Avraham Avidam, lá do Rio de Janeiro. Ele disse que a reencarnação está na Torá. E o que está na Torá não se discute. O Guigul Neshamot, que em hebraico se diz rodas da alma, ele é um princípio básico do judaísmo. E Jesus era judeu. Nós cristãos não podemos negar. E nós, sobretudo espíritas, ou você, católico, protestante, pastor que nos escuta, você não pode ignorar, se você estuda a Bíblia, se você estuda o Evangelho, você não pode ignorar o que nós vamos mostrar das passagens existentes no Novo Testamento que ratificam. E aí as pessoas ficam tentando negar que há comunicabilidade entre os dois planos, quando no episódio da pitonisa de Endor, Samuel vem conversar e trazer notícias do mundo espiritual, inclusive avisar aquela mulher que quem estava ali era Saul. E não venham me dizer que quem participou daquele diálogo foi Satanás, não. Porque o texto hebraico que está em 1 Samuel 7:28, aliás, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, está bem claro lá nesse texto que a pitonisa fala que eu vi subir
Ani, Roe, Olê, subir, Ha Elohim, um Deus. Elohim é Deus. Então não me venham com essa história de que era Satanás, não. Eu vou mostrar aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, está aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, Samuel 2, primeiro, versículos 7, você pode verificar aí na sua Bíblia, 28, versículo 7 em diante, que está aqui, vai Homer Saul, e disse Saul, lê Avadai para os seus servos, Bakshuli, procurem para mim, Eshet, Baalt, ouve, procure para mim uma feiticeira, uma adivinha. E aí ele vai, se disfarça, porque ele tinha proibido abertamente, e aí ela diz aqui, que, e disse Samuel para Saul, porque me fizeste lá a lote, subir, porque ele estava embaixo, tá certo? E a feiticeira diz assim, Raite vi, tomer ha-issá, Saul, e disse a feiticeira para Saul, Elohim Raite Olim Min Haaretz. Eu vi um Deus subindo da terra. Não me venham com essa história que era fantasma, que era Satanás, porque não é não. Elohim em hebraico é Deus. Então ela viu a figura de um Deus, de um anjo, referindo-se a Samuel. Está aqui no texto original. Eu não estou criando nada não, meus caros amigos e meus irmãos. Eu estou passando para vocês o que está aqui. Então não me venham tapar o sol com a peneira. Se você não quer acreditar que a reencarnação é uma coisa palpável, que há comunicabilidade entre os dois planos, aí você diz aqui que era Satanás, então quando Jesus falou no Monte Tabor com Moisés e Elias, eram quem? Moisés já estava no mundo espiritual há muito tempo, Elias também, que viveu 750 anos antes de Jesus, e ele está ali, presente no Monte Tabor, como estava Samuel lá, na gruta de Endor. E aí não venha me dizer que a pitonisa mentiu, porque primeiro ela não sabia que era Saul, quem disse a ela foi Samuel, e segundo, tem mais um detalhe aqui, tudo que ela disse aconteceu através de Samuel, porque ele diz que por não teres ouvido a Deus, amanhã estarás comigo, e realmente no dia seguinte Saul morreu. Então ela não mentiu absolutamente. Tudo que foi dito a ela, que está aqui, aconteceu no dia seguinte. Portanto, nós vamos para um breve intervalo, em seguida retornaremos para dar prosseguição ao estudo da reencarnação no Novo Testamento.